Obrigado sempre pela sua companhia. Direto para Brasília, o ministro Alexandre de Moraes desconsiderou o pedido do governo do Distrito Federal para avaliar uma possível prisão de Jair Bolsonaro no complexo da Papuda. Repórter Janaína Camelo chegando com as últimas informações. Bom, ontem a gente falava sobre essa interpelação que foi feita ao Supremo e hoje veio a resposta. Qual foi a justificativa do ministro? Boa noite, Janaína. Bem-vinda. Muito boa noite para você, Thiago. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Pois é, olha só o que o ministro Alexandre de Moraes fez. Ele retirou dos autos esse pedido, viu, ali do processo, porque é um processo público, esse ali que condenou o núcleo crucial. Ele retirou esse pedido, foi um ofício que foi feito diretamente para o gabinete dele por parte ali da Secretaria Penitenciária aqui do DF, pedindo essa avaliação, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro para saber se a Papuda, o complexo da Papuda, aqui no Distrito Federal, teria condições de abrigar Jair Bolsonaro numa eventual pena. O que o ministro Alexandre de Moraes entendeu ali para retirar esse pedido dos autos? Que não é uma solicitação pertinente no momento, porque o processo ainda está em andamento. Foi uma justificativa bem simples ali, Thiago, num despacho dizendo que não é um pedido pertinente nesse momento. Lembrando que foi um pedido feito, inclusive, assinado ali pelo próprio secretário da Administração Penitenciária aqui do DF, e a gente tem, inclusive, esse pedido, esse ofício que foi enviado para o gabinete do ministro, né? A gente até destacou ali um trecho desse ofício dizendo assim, o secretário, ele destaca que, considerando a proximidade do julgamento dos recursos da ação penal que condenou Bolsonaro e a possibilidade de um ou mais réus serem recolhidos no sistema penitenciário do DF, solicita, então, que o ex-presidente seja submetido à avaliação médica por equipe especializada para avaliar o quadro clínico e a compatibilidade com a assistência médica e nutricional disponibilizados nos estabelecimentos prisionais do DF. E aí, para justificar esse pedido, o secretário cita as diversas cirurgias abdominais das quais Jair Bolsonaro já foi submetido, diz que é uma solicitação ali oportuna, porque mesmo em prisão domiciliar, Jair Bolsonaro ele está em prisão domiciliar desde o início de agosto, ele já precisou passar por diversas vezes por avaliações médicas, incluindo deslocamento para um hospital, né, com uma escolta de emergência. Então, por isso que ele faz esse pedido. E só lembrando que foi uma solicitação feita ali, como ele diz ali nesse pedido, às vésperas do julgamento do recurso de Jair Bolsonaro pela condenação, com relação à condenação no julgamento da tentativa de golpe, porque esse recurso, Thiago, vai começar a ser julgado amanhã, em sessão plenária, em sessão virtual aqui do STF, começa amanhã, termina no dia 14, os recursos de Jair Bolsonaro e de todos os outros seis condenados, né? Porque Mauro Cid não apresentou um recurso. Agora, só lembrando que, por se tratar de um ex-presidente da República, Jair Bolsonaro ele teria direito ali, numa eventual pena, numa eventual execução de pena, cumprir essa pena numa cela especial da Papuda, né? Ou então, por ser capitão reformado do Exército, também teria direito a cumprir uma eventual pena numa cela especial do Comando Militar do Planalto. Mas tem também a opção, por exemplo, da Superintendência da Polícia Federal aqui no DF, só relembrando outros casos de ex-presidente, por exemplo, o ex-presidente Michel Temer, ele ficou preso durante 4 dias apenas, no desdobramento ali da Lava Jato, ficou na superintendência da PF do Paraná. Lula, quando foi ex-presidente, ficou preso na Lava Jato, também na superintendência ali da Polícia Federal em São Paulo. Tem também o caso do presidente Collor, ex-presidente Collor, que foi preso nesse ano, ficou um dia só preso numa penitenciária em Maceió e logo depois ele foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes a cumprir essa pena em prisão domiciliar. Thiago. É necessário aguardar o posicionamento do Supremo. Janaína Camelo com as informações do Judiciário aqui no Jornal Jovem Pan. Você volta daqui a pouquinho. Eu vou girar os nossos comentaristas. Hoje, aqui com a gente, Acácio Miranda e Cristiano Vilela. Acácio, começo por você. Boa noite para você. Bem-vindo sempre ao Jornal Jovem Pan. O governo do Distrito Federal atropelou o processo? Deveria ter aguardado apenas o posicionamento do Supremo para tomar uma decisão ou fazer uma consulta? Mas há muita dúvida ainda se o ex-presidente da República
ou fica em casa, ou pode ir para a Papuda, ou para uma cela especial, como a Janaína falou, cela do Estado Maior, muita gente cita essa possibilidade. Bem-vindo, Acácio. Estamos sem o seu áudio, Acácio, por favor, só dá um ok aqui. Agora sim, boa noite. Desculpa, Thiago. Boa noite a você, boa noite ao Vilela e boa noite especial à nossa audiência. No meu entendimento, a Secretaria de Administração Penitenciária do DF atropelou um pouco o ritmo jurídico e impôs um quê de politização ao eventual cumprimento de pena por parte do ex-presidente. E por quê? Só haverá a determinação do regime a partir do momento que todos os recursos forem superados. E isso ainda não aconteceu. E da leitura do que se teve até aqui, há uma tendência que o Supremo permita ao ex-presidente que ele fique num regime domiciliar, em virtude da sua idade, em virtude da sua condição de ex-presidente e em virtude dos seus problemas de saúde. Então, reitero, o governo do Distrito Federal acabou jogando para a torcida, fazendo um gesto para o ex-presidente, o que é totalmente desnecessário nessa hipótese. E quando nós fazemos uma comparação com aqueles 4 dias de prisão do ex-presidente Michel Temer, há bastante diferença entre as duas hipóteses, porque no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro seria o cumprimento de uma pena. No caso do ex-presidente Michel Temer, era uma prisão preventiva em virtude de um processo. E é óbvio que os aspectos práticos das duas modalidades têm algumas distinções. Ô Vilela, ontem a gente falava muito sobre essa questão, né? Para você, o Supremo não considerar ainda essa interpelação do governo do Distrito Federal, o ministro Alexandre de Moraes acerta? Thiago, uma ótima noite a você, ao Acácio, todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, eu vejo que não haveria algum problema mais significativo no fato de nós termos a Secretaria de Segurança Pública efetuando esse tipo de pedido, de consulta, no sentido de se preparar estruturalmente para receber um eventual condenado, uma pessoa que vai precisar seguramente de uma estrutura diferenciada em relação à grande maioria dos detentos. Talvez o formato não tenha sido o mais adequado. Me parece que uma medida como essa, de caráter eminentemente administrativo, deveria ser tratada através de um ofício ao gabinete do ministro, dentro de atividades administrativas, e não ser comunicado aos autos, o que acabaria dando, como deu, essa publicidade toda ao fato, que pode levar, como a Cássio bem colocou, uma politização em relação ao tema. Eu vejo que, nesse sentido, o mais adequado seria através de um ofício. Agora, o fato é que, de fato, a estrutura administrativa ela tem que se preparar para, eventualmente, caso se confirme a condenação, receber Jair Bolsonaro, e ainda não há que se falar em prisão domiciliar, haja vista que, num primeiro momento, a prisão ela vai ser uma prisão efetiva, realmente, dentro das estruturas do poder público. Evidentemente, quando vier a condenação, virá um pedido por parte da defesa. Mas hoje, na fotografia que se tem hoje, e no cenário em relação ao qual a Secretaria de Segurança Pública tem que trabalhar, é no sentido de que ele seja preso numa cela especial por sua condição de ex-presidente da República, e se analisar a sua condição de saúde também, se haverá algum outro elemento adicional.